Fala, turma boa do Inof, terça-feira, minha gente, dia 4 de fevereiro de 2025. Estamos chegando com a primeira edição do News, seu Inof News da semana. E ontem foi reeleito, como já era esperado e calculado pela base do governo, foi reconduzido à presidência da Assembleia Legislativa da Bahia o deputado Adolfo Menezes, do PSD, do partido do senador Otto Alencar. Essa vitória do deputado Adolfo Menezes, que elegeu uma mesa diretora bastante condizente com a sua atuação na Assembleia Legislativa da Bahia, e o que chama a atenção foi a costura feita para que a deputada Ivana Bastos, também do PSD, ocupasse a primeira vice-presidência da casa, é uma grande vitória da base governista, da base do governador Jerônimo Rodrigues. Por quê? Porque o STF pode ainda judicializar essa eleição de Adolfo e ele pode não ser efetivado como presidente, né? E aí, nesse caso, quem assumiria é a deputada Ivana Bastos, ou se convocaria uma nova eleição, mas não se convocaria uma nova eleição. Quem assumiria nesse caso é a primeira vice-presidente Ivana Bastos, do PSD. Na verdade, o deputado Rosenberg Pinto, do PT, cogitou se candidatar a primeiro vice-presidente, e aí, caso a eleição de Adolfo fosse judicializada, ele poderia ser o novo presidente da casa. E, na verdade, essa não era uma vontade de deputados da base governista, muito menos de membros do próprio PSD, do partido de Otto. Então, a composição para que Ivana fosse candidata à primeira vice-presidência, inclusive com apoio da oposição, era que o PT não assumisse a Assembleia Legislativa da Bahia. Já tem o governo com Jerônimo Rodrigues comandando o executivo, e a oposição, e principalmente membros do PSD, não queriam dar esse poder de fogo para o PT, partido do governador Jerônimo Rodrigues. Inclusive, houve nos bastidores uma conversa e uma possível articulação para que o deputado Coronel, filho de Ângelo Coronel, viesse a ser candidato a primeiro vice-presidente. Assim poderia dar aquele molho na disputa, e seria um candidato que se rebelaria contra a própria base do governo, numa forma de insurgência, se Ângelo Coronel não for mantido como senador nas eleições de 2026, na chapa majoritária. Mas, na verdade, essa articulação que elegeu Adolfo Menezes e Ivana Bastos, principalmente na primeira vice-presidência, é a primeira grande vitória da base governista olhando 2026. Se não vai haver e não houve bate-chapa na Assembleia Legislativa da Bahia, não vai haver na UPB, porque todos os candidatos se reuniram em torno da candidatura de Wilson, prefeito de Andaraí, né, do PSB de Bola, de Lídice da Mata, o prefeito Wilson Cardoso, da cidade de Andaraí. Todo mundo se reuniu, inclusive o último dos moicanos, que era o prefeito Felipe Brito, não é, de Ituaçu, e que retirou sua candidatura e apoiou o Wilson Cardoso de Andaraí. Não vai ter bate-chapa também na UPB. E se não vai ter bate-chapa na UPB, não vai ter bate-chapa na Assembleia, como não teve, é muito provável que o senador Otto Alencar, o governador Jerônimo Rodrigues, o ministro-chefe da Casa Civil Rui Costa e o senador Jacques Wagner consigam costurar a chapa majoritária da maneira que eles achem mais viável. Se o PSD não ficar com o Senado e Ângelo Coronel disputando a reeleição, vai entrar Rui Costa. E se o PSD continua na base governista, ele pode indicar o vice,
ou então muito mais espaços de governo numa possível reeleição de Jerônimo, ou o vice e muitas colocações no governo Jerônimo Rodrigues. O certo é que essa vitória de Adolfo Menezes, e Ivana Bastos, a dobradinha do PSD na Assembleia Legislativa da Bahia, é com certeza, sem sombra de dúvidas, a primeira vitória da chapa governista comandada por Jerônimo Rodrigues, visando 2026. Abre o olho, ACM Neto. Sexta-feira a gente volta com mais uma edição do Inoff News. Muito obrigado pelo prestígio, obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Um beijo.